Este é o Progressive Aerodyne CRI. Utilitário, versátil e eficiente são as características que definem este avião. Você está olhando para uma alternativa melhor ao supervalorizado Icon A5? Ideal para a aventura e capaz de te oferecer o melhor de tudo dentro das suas capacidades. Você terá a possibilidade de voar pelo céu entre as nuvens e fazer pousos e decolagens no mar. Esta é a realidade. Este é o Sea Ray. O Sea Ray é uma aeronave anfíbia para 2 ocupantes com casco sofisticado de fibra de carbono. O formato da fuselagem proporciona a flutuabilidade necessária à aeronave durante manobras ou deslocamentos sobre a água durante decolagens e pousos. Bem, o mesmo pode ser dito sobre qualquer outro anfíbio, mas fique por aqui e deixe-me te contar por que este aqui é simplesmente melhor. Em termos de dimensões, esta aeronave de asa alta tem um comprimento de 22,4 pés, uma altura de 6,4 pés, uma envergadura de 30,8 pés, além de uma área de asa de 158,2 pés quadrados e rodas principais de 16 polegadas de diâmetro. O para-brisa não é comum, ele é projetado para manter a linha de visão do piloto sempre clara, e novamente, o mesmo pode ser dito sobre qualquer outro avião, mas um avião que decola e pousa na água exige um cuidado extra. Eles alcançaram esse alto nível de visibilidade usando um para-brisa de Lexan com blindagem óptica, que possui um filme hidrofóbico que impede o acúmulo de água, além de proteção contra raios UV. A segurança é fundamental para qualquer aeronave, e isso é ainda mais importante para aeronaves anfíbias, pois elas precisam ser projetadas para lidar não apenas com as complicações que podem surgir durante o voo, mas também com aquelas situações que podem ocorrer enquanto estão na água. Mesmo que o design do Sea Ray possa não parecer revolucionário à primeira vista, eu sei que ele foi projetado de forma meticulosa, com a praticidade e a segurança da tripulação em mente, garantindo que cada decolagem, seja da terra ou da água, seja suave. O Sea Ray possui trem de pouso em configuração convencional com roda de cauda para operações em terra, um aspecto característico de aeronaves anfíbias. O trem de pouso é retrátil, o que significa que você pode recolhê-lo após a decolagem e aproveitar a aerodinâmica suave que um trem de pouso retrátil oferece. As asas têm deslocamento para trás na borda de ataque e borda de fuga reta, formando uma asa afilada. Olhando por dentro, o avião parece ser relativamente espaçoso, especialmente projetado para acomodar 2 adultos lado a lado em assentos acolchoados confortáveis. Dentro da aeronave, você não vai encontrar luxos, mas terá tudo o que precisa para embarcar em uma aventura, seja em voo solo ou com um convidado. O Sea Ray te dá a oportunidade de escapar da rotina e passar momentos relaxantes longe da correria da cidade. Sua cabine ergonômica possui largura de 44 e altura de 35 polegadas, o que não surpreende, mas é bastante satisfatório. A aeronave oferece aos tripulantes um compartimento de bagagem de 13 pés cúbicos, com capacidade para até 50 libras. 2 canópias deslizantes individuais permitem acesso à cabine e podem ser abertas ou fechadas durante o voo. Painel de instrumentos e cockpit podem ser personalizados conforme necessidades e preferências do cliente. Então, não importa o quão excêntrico seja o seu gosto, você pode deixá-lo do jeito que quiser. Possui pequenas luzes de LED no cockpit acima da cabeça do piloto que iluminam o painel de instrumentos para facilitar a visualização. Outro destaque desta aeronave é, sem dúvida, sua grande janela de cabine. Com elas, você pode olhar para quase qualquer direção sem obstrução. Isso obviamente proporciona à tripulação uma experiência muito gratificante e favorece a visão geral do ambiente do piloto, com certeza. O Sea Ray é equipado com um motor Rotax 914 turboalimentado, que fornece uma potência nominal de 115 cavalos e pesa apenas 64 quilos. Alguns clientes, especialmente nos Estados Unidos, têm uma percepção negativa da Rotax, mas acredito que ela já fez o suficiente para ganhar a confiança de todos. A Rotax equipa muitos aviões leves esportivos como o Sling TSI de 4 lugares. O motor fica na parte traseira superior da asa. Ele é sustentado sobre a fuselagem por um pilone vertical que garante mais suporte. Também possui uma cobertura aerodinâmica que garante excelente fluxo de ar e, ao mesmo tempo, protege o motor contra qualquer possível impacto.
O motor aciona uma hélice Warp Drive de 3 pás. Embora a potência máxima possa chegar a 115 cavalos, ela só pode ser mantida por 5 minutos, então a potência média é de cerca de 100 cavalos. Abasteça com gasolina de 91 octanas, com ou sem chumbo. O intervalo recomendado entre revisões gerais é de 2.000 horas. Ele tem bomba de combustível elétrica principal, uma bomba de combustível reserva e bateria de 12 volts. O que acha? Esta aeronave consegue alcançar um dos desempenhos mais notáveis entre os aviões de sua categoria, sempre lembrando que, no mundo dos hidroaviões, velocidade e altitude não são exatamente destaques, mas sim dentro dos padrões normais. Quem procura esse tipo de aeronave sabe com o que está lidando em termos de desempenho. Ela pode voar a uma velocidade máxima de cruzeiro de 98 nós e em uma velocidade de cruzeiro normal, com 75% de potência, mantém 85 nós. Seu teto de serviço atinge 18.000 pés. Ela tem uma capacidade de combustível de 23 galões e um consumo de 5,5 galões por hora. Ela alcança razão de subida de 1.100 pés por minuto na decolagem. Ela pode decolar da pista com apenas 268 pés, e a distância necessária para o pouso é de 325 pés. Na água, esses números mudam um pouco. As distâncias de decolagem e pouso são de 350 pés, o que é bem impressionante. Seu alcance máximo, com 30 minutos de reserva de combustível, é de 329 milhas náuticas. Esta aeronave anfíbia tem um peso vazio de 990 libras, e sua capacidade de carga útil chega a 440 libras. Então, o peso máximo suportado tanto para decolagem quanto para pouso é de 1.430 libras. Esta aeronave leve esportiva tem sistema eletrônico de instrumentos de voo. O conjunto de aviônicos incorpora vários sistemas de alerta como trem de pouso, ângulo de ataque e aviso de baixo nível de combustível, com notificações tanto sonoras quanto visuais. Ela incorpora como equipamento padrão o transponder Garmin GTX 327, assim como o sistema GPS Garmin 696. Com uma tela de 7 polegadas, ela também possui um sistema de rádio e intercomunicador PS Engineering Par 100X. O instrumento eletrônico de voo Advanced Flight Systems 5500 é padrão, junto com o sistema de gerenciamento de motor e visão sintética. O pacote inclui trim elétrico do profundor, bomba de porão elétrica, tampões de drenagem, luzes de atracação e aquecedor de cabine para quando a temperatura cai e você não quer que todos vejam você tremendo de frio. A Progressive Aerodyne lançou 3 variantes do Sea Ray desde o seu início, começando com o Sea Ray básico, o primeiro modelo da aeronave, que foi apresentado em 1992. Ele tem capacidade para um único assento, utiliza um motor Rotax 912 com hélices Warp Drive ou Evo Drop e atinge uma velocidade máxima de 100 nós, com uma razão de subida de 600 pés por minuto e um teto de serviço de 12.500 pés. Em seguida vem o Sea Ray Sport, uma versão que sai de fábrica com casco de fibra de vidro, embora exista a possibilidade de instalar um casco de fibra de carbono caso o cliente solicite. Este modelo é equipado com o motor Rotax 912 ULS, capaz de produzir 100 cavalos de potência. Depois temos o Sea Ray Adventure. Esta variante utiliza um motor Rotax 912 ULS, com teto de serviço de 13.000 pés e taxa de subida de 650 pés por minuto. É vendido como um avião esportivo especial pronto para voar. Mas também existe outra variante, o Sea Ray LSX, um modelo experimental para ser construído por entusiastas, com peso bruto de 1.505 libras. Essa versão é ideal para aqueles aviadores que querem montar completamente sua própria aeronave, mas precisam estar dispostos a investir 1.000 horas para deixar a aeronave operacional. O Sea Ray Elite custa cerca de $158.000, com a possibilidade de aumento no preço dependendo das personalizações ou opções de aviônicos que o cliente decidir escolher. Agora, não há dúvida de que o Sea Ray Elite LSA é uma aeronave versátil e única, mas como ele se compara a um de seus rivais diretos? O Icon A5 é outra aeronave esportiva anfíbia que compete no mesmo segmento que o Elite LSA, apresentando um casco de barco projetado para operações anfíbias.
Em termos dimensionais, eles são quase idênticos, com o Icon A5 tendo uma envergadura 3 pés maior. Internamente, o Icon A5 é apresentado como uma aeronave com um design muito mais luxuoso, já que sua cabine foi desenvolvida em colaboração com a Lotus, a fabricante britânica de carros. Então, quando você vê-lo, vai notar algumas semelhanças com o interior de um carro esportivo. A fuselagem do Icon A5 também é feita de um material de fibra de carbono leve e de alta resistência, mas ele possui plataformas de asa em C que proporcionam estabilidade lateral e permitem que a tripulação fique em pé durante a atracação do hidroavião na água. Mas os aspectos mais diferenciadores do Icon A5 em relação ao Sea Ray são a possibilidade de equipar um paraquedas de emergência que pousa a aeronave em caso de emergência, como falha do motor, assim como a possibilidade de transformar seu trem de pouso retrátil em um fixo. O Icon A5 é equipado com um motor Lotus 912 IS com injeção de combustível, capaz de entregar 100 cavalos de potência. Sua velocidade máxima é em torno de 100 nós, desde que o peso máximo não ultrapasse 1.510 libras. Ele tem um alcance de 427 milhas náuticas com 45 minutos de reserva de combustível e capacidade de 20 galões de combustível. Uma distância de decolagem de 640 pés em terra e 840 pés na água. E uma distância de pouso de 590 pés em terra e 700 pés na água. No que diz respeito ao desempenho, eles são bastante semelhantes, mas o Sea Ray é o claro vencedor, porque o custo base do Icon A5 é de cerca de $350 mil, mais do que o dobro do Sea Ray, e o desempenho é praticamente o mesmo. Seu palpite é tão bom quanto o meu. O Sea Ray é muito divertido de voar para quem o pilota, especialmente graças à possibilidade de voar com a capota da cabine aberta alguns centímetros, para que você possa sentir o vento diretamente no rosto. Claro, você só pode deixar a capota meio aberta quando estiver voando a velocidades abaixo de 78 nós. A segurança é outro aspecto interessante do Sea Ray Elite LSA. Cada flutuador tem 2 pontos frangíveis projetados para romper com carga lateral excessiva. Se isso acontecer, o flutuador Lotus embutido vai balançar livremente sob a asa, em vez de transferir a energia para o montante da asa, evitando danos nessa área. A cauda é presa às asas por um cabo cuja finalidade é ajudar a manter a asa perpendicular à fuselagem e, assim, fornecer suporte adicional em momentos de cargas estruturais elevadas, como as experimentadas em operações na água. Deve-se lembrar que aeronaves anfíbias são muito mais ecológicas do que outras aeronaves tradicionais, principalmente porque elas não precisam de muita infraestrutura além de extensões naturais de água para operar e não exigem muito espaço. Também costumam ser mais silenciosas. O que mais você precisa? Quando pilotos voam essa aeronave pela primeira vez, percebem que com muita potência o nariz abaixa levemente e ao reduzir a potência, o nariz sobe novamente. Basicamente porque a aeronave tem baixa massa e alta resistência, então o seu comportamento em voo será diferente do que muitos usuários estão acostumados. É por isso que o treinamento de transição é especialmente importante, para que os pilotos possam se adaptar às características da aeronave e não achem desconfortável voar. Outro ponto para o qual devem estar preparados é que, no mar, a aeronave flutua antes de se estabilizar totalmente. Usuários podem, às vezes, sentir que estão em um barco, não em uma aeronave. Mas essas são coisas que não influenciam negativamente a experiência. Então, realmente não há muito o que perder. Hoje, esse tipo de aeronave anfíbia é uma alternativa curiosa, diferente e promissora. Meio termo entre a engenharia naval e a aeronáutica, elas estão surgindo como um setor comercial e privado em expansão, cujo futuro pode ser muito promissor. Um ponto importante a considerar é que, atualmente, devido à alta concentração de população e infraestrutura, está se tornando cada vez mais comum que os aeroportos terrestres tenham cada vez menos espaço. Portanto, ter uma aeronave com capacidade para operar na água é uma clara vantagem. Resta saber o que o futuro reserva nesse sentido, mas por enquanto parece que as aeronaves anfíbias estão ganhando força em termos de popularidade.